Olá a todos, meu nome é Fernanda Helena Ferreira Leite. Eu trabalho há mais de 15 anos com licenciamento ambiental de rodovias. Eu sou formada em Química na graduação e atualmente faço mestrado em Ciências Ambientais no programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade de Brasília. E estou fazendo essa pesquisa de avaliação comparativa do processo de licenciamento ambiental de duas rodovias na Amazônia Legal. São as BR-242 Tocantins e a BR-163 no Mato Grosso. Essa pesquisa é uma parte da minha dissertação de mestrado, que é uma pesquisa que eu faço em conjunto com o meu orientador Alexandre de Nascimento de Almeida. Eu ressalto que faço há mais de 15 anos que eu trabalho na área de licenciamento ambiental, trabalhei no Ministério do Meio Ambiente, trabalhei no DENIT, na Coordenação Geral de Meio Ambiente e Infraestrutura, com obras de rodovia, ferrovia. Trabalhei na iniciativa privada, na área de consultoria de supervisão de obras, e atualmente eu sou consultora sênior do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, bem na área de supervisão de obras que o banco financia. Pois bem, então, qual que é o objetivo, né, dessa pesquisa? É realizar uma comparação entre os aspectos e impactos ambientais elencados na fase de elaboração dos estudos ambientais prévios e as medidas mitigadoras previstas e o cumprimento das condicionantes nas licenças de instalação dos empreendimentos. Aonde que essa pesquisa vai ser realizada? Né? Ela é realizada em duas rodovias que estão na Amazônia Legal, que são as rodovias BR-242 do Tocantins e a BR-163 do Mato Grosso. São duas rodovias que são licenciadas por órgãos distintos. Uma é licenciada pelo IBAMA, que é a 242 Tocantins, e a outra é licenciada pela SEMA Mato Grosso, que é um órgão estadual de meio ambiente. Bom, o contexto histórico, né, da questão da legislação ambiental no mundo. Inicialmente, a questão ambiental foi mencionada nos Estados Unidos, né, com um ato chamado NEPA, que é o National Environmental Policy Act, em 1969, que foi a primeira vez que foi mencionada a questão da política ambiental no mundo. Já no Brasil, o contexto foi dado pela Lei 6938, que estabeleceu a Política Nacional de Meio Ambiente, que estabelece a avaliação de impacto ambiental como instrumento. Logo em sequência, nós temos a CONAMA 1 de 86, que dá a diretriz do licenciamento ambiental, seguida pela Constituição Federal de 1988, que retrata a obrigação de estudo de impacto ambiental, empreendimento de impacto ambiental significativo, e logo em seguida a CONAMA 237, que prevê as licenças prévia de instalação e operação. Bom, esse esquema que eu fiz aqui, ele aborda a questão de onde está o meu estudo, né? Nós temos as fases da implantação da obra, né? Nós temos a fase prévia, a fase de instalação e a fase de operação. Na fase prévia, eu tenho os estudos preliminares, né? Que são os estudos chamados estudos prévios, que muitas vezes podem ser o EIA-RIMA ou muitas vezes outros tipos de estudo, como PCA-RCA. Depois que a gente tem a questão prévia, você vai ter as condicionantes, que são muitas vezes condicionantes da licença prévia, que vão levar à questão da LI, né, que é a fase de instalação da rodovia, que é onde a obra realmente ela se inicia. Onde está a fase da aprovação do projeto executivo, a elaboração do PBA, e onde realmente inicia a obra, onde está o monitoramento das condicionantes e execução do PBA. E após a obra ser executada, nós temos a fase de operação, onde é emitida uma licença de operação. Então, o estudo, esse artigo, ele vem desde a fase prévia, onde você tem os estudos que são previstos aqui, a questão dos aspectos impactos, até as condicionantes que são monitoradas aqui na obra. As duas rodovias que eu estou estudando são uma rodovia que fica aqui no Mato Grosso, que fica de Rondonópolis até
um pouco após Rosário do Oeste, que fica quase divisa um contorno de Cuiabá, e aqui uma rodovia que fica de São Félix do Araguaia até a divisa Tocantins, Bahia. São duas obras, uma de implantação e a outra de duplicação, que é a do Mato Grosso. As duas obras são obras que são onde o empreendedor é o DENIT. Bom, qual que é a metodologia? Foi realizada uma consulta à literatura sobre os impactos ambientais da construção de rodovias, né, com o objetivo de construir um checklist dos principais impactos ambientais no meio terrestre da fauna aquática e eu incluí também impactos sobre o meio social. Foi utilizada uma abordagem de checklist devido à sua praticidade, pois essa ferramenta pode ser modificada de acordo com os objetivos do estudo. Enfim, os principais impactos considerados foram realizados por Freitas em 2017, quando ele avaliou 16 EIA de rodovias brasileiras e eu utilizei nesse artigo. Então, os principais impactos que foram usados são esses aqui: perda de habitat, modificação do habitat, mortalidade de animais devido ao atropelamento, efeitos de barreira e borda, criação de novos habitats, introdução de espécies exóticas, domésticas e endêmicas, pressão antropogênica direta e impacto social. Então, nós temos esses impactos que foram avaliados nesses dois estudos. Qual foi feita a análise? Né? Foi feita uma análise em relação à coerência entre esses estudos, esses impactos descritos na literatura, em relação às condicionantes das licenças emitidas pelos órgãos ambientais e suas renovações, e tudo isso foi visto aonde? Nos relatórios de monitoramento entregues pelo empreendedor aos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento ambiental. Essa comparação, ela foi feita para verificar se esses impactos que foram previstos nos estudos, realmente e essas medidas mitigadoras, elas foram atendidas ao longo do processo de monitoramento e construção da nova rodovia, ou também se foram previstos novos programas de compensação, quais foram incluídos, quais deles não foram realizados. E aí, como eu já disse, foram verificados os documentos que foram emitidos pelos órgãos governamentais para justificar quais foram modificados também ao longo do processo de construção dos empreendimentos. Enfim, os resultados foram para essas duas rodovias, como eu já falei, e os seus órgãos licenciadores. O que a gente observou? Então, os impactos que são citados na bibliografia, que não estão citados nos estudos, né? O impacto social não é citado em nenhuma das duas rodovias. A questão da mudança da temperatura, umidade, radiação solar e ventos também não. A questão de introdução de espécies exóticas. O efeito de borda e barreira não é citado nem na 242, nem na 163. O efeito das luzes artificiais por conta do tráfego de veículos também não é citado. E a mudança nas estruturas e na qualidade do solo e da água não é citado na rodovia 242. É interessante que na 242 o estudo que foi feito menciona inundações no início e depois ele é retirado, porque a região, os rios da região realmente é uma região de transição do cerrado e realmente não há efeito de inundações, então eles retiram do estudo. Eu citei isso no artigo. Em relação aos programas que foram realizados, né, e que foram verificados nas condicionantes das licenças, o que nós temos na BR-163 existe um subprograma que é o subprograma de plantio compensatório e de intervenção em APP, em área de preservação permanente. Ele é uma condicionante da licença e ele não é realizado. E o programa de gerenciamento de riscos ambientais e o plano de ação de emergência, ele é realizado apenas um plano, um documento, mas ele não é colocado em prática segundo os documentos consultados. Já na 242, algumas condicionantes foram atendidas, que são apenas planos que foram sendo entregues, como essas questões aí das cavernas, um estudo sobre comunidades não quilombolas, um plano de procedimento de paralisação e uma questão de ocupação de um povoado na faixa de domínio. A questão do programa espeleológico, ele até hoje não é realizado, é uma questão de foram encontradas 69 cavernas e o programa não é realizado e o IBAMA manda paralisar as obras na região do entorno. Então, a obra acontece toda, menos nesses quilômetros onde existem as cavernas. Então, não acontece esse estudo. Não acontece um programa de criação de unidade de conservação. Não acontece o programa de patrimônio arqueológico com dispensa pelo IFAM.
É previsto um programa de apoio ao desenvolvimento sustentável que também não é realizado e tem um programa de saúde pública que é aprovado pelo IBAMA e depois ele é considerado atendido e é retirado da licença. Então, quer dizer que a BR-242 tem uma quantidade bem maior de programas não realizados que a BR-163. Bom, enfim, conclusão. O que a gente pode observar? Que esses estudos, na verdade, eles não são muito bem elaborados e eles não têm bases científicas. Muitas vezes você pode perceber isso e deixa de fora impactos importantes que são descritos na literatura. E o que você pode prever é que isso acontece porque eles acabam levando a monitoramentos ineficientes, gerando lacunas nas medidas mitigadoras dos empreendimentos e, consequentemente, os processos de licenciamento ambiental eles se tornam processos capengas, né? Com problemas, com gaps, situações que não são processos eficientes. E a não realização dessas medidas preventivas e mitigadoras de impactos ambientais significativos com certeza prejudicam os instrumentos de avaliação ambiental, tornando frágeis os estudos, né, como no caso da realização pós-obras dos estudos de monitoramento de cavidades subterrâneas no Tocantins. Quer dizer, nem foram realizados, as obras aconteceram, os estudos não foram realizados até o momento, a empresa foi contratada, mas a obra aconteceu, mas até o momento não se sabe qual realmente é o verdadeiro impacto da obra sobre as cavidades naturais que foram encontradas lá. Então, tira-se a questão da prevenção, de prevenir o impacto ambiental, né, nas questões e as medidas mitigadoras que porventura poderiam acontecer, né? Então, isso torna inerte a importância dos EIAs ou dos estudos prévios de impacto ambiental e a sua função preventiva e corretiva, né, no final das contas, como prevê a literatura, né, e a questão do objetivo dos estudos prévios de impacto. Bom, então o monitoramento ambiental realizado pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental do Brasil, ele pode ser melhorado, com certeza, com a melhoria na governança institucional, com o fortalecimento dos órgãos de meio ambiente, havendo a necessidade preeminente de investimento em fiscalização, em tecnologia, de forma a otimizar os recursos humanos e financeiros, com mecanismo de participação social e auxílio na supervisão de obras e serviços públicos, calcados numa cultura de transparência e eficiência nos investimentos. E como a gente sabe, né, atualmente o licenciamento ambiental está passando por uma revisão no parlamento, e essa revisão é importante, de forma a mudar o licenciamento ambiental de forma que ele se torne mais eficaz, que ele seja atualizado, que ele seja de uma forma mais efetiva e eficaz. Não só um papelório, mas sim novas formas de se fazer o licenciamento ambiental, com tecnologias, com transparência, com participação social, com efetiva participação social, certo? E eu espero ter ajudado todos a um entendimento. Qualquer dúvida, estou à disposição por e-mail. Muito obrigada.